gente, o nosso podcast Elas na Ai, meu Gringa Deus, eu tô tá tão sendo feliz. inaugurado, gente, olha só. Ai, meu Deus, a gente planejou isso tanto, gente, Sim. tanto. E pra quem não conhece a gente, tá? Eu sou a Alexandra Alves. Eu sou Karina Martinello. E, gente, olha só, nós duas nos unimos num propósito, numa missão de trazer conteúdos, gente, comum a todas nós. Não somente nós, num papel de mulher, porque a mulher, ela exerce muitos papéis, né? Nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos estudantes, nós somos empresárias, nós somos solteiras, nós somos independentes, né? A mulher... Nós queremos falar para todas as mulheres. E qual que é a nossa mensagem, tá? Primeiramente, o Elas na Gringa. Quando eu e a Ká nos unimos, a gente falou o seguinte. Gente, o mundo tá complicado, né? Tá acontecendo uma coisa de errado nesse mundo. Que as mulheres, elas estão se perdendo da essência delas. Ah, é verdade. Elas estão confusas sobre qual papel Verdade, exercer. Elas estão confusas sobre quem elas são. Elas querem ter filhos, elas querem casar, mas ao mesmo tempo elas não querem largar a profissão. Elas amam o marido, mas ao mesmo tempo elas estão confusas se eles estão mandando nelas, se eles estão sendo machistas, se ele está sendo apenas um protetor. Ela ama os filhos, mas tem hora que ela fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver na cara dessa criança, gente. Quem que sou eu? Quem é essa mulher mediante tantos papéis, né? Então, O Elas na Gringa, cara, é pra falar um pouquinho disso. sim, sabe? contar histórias, É, né? das Falar do mulheres, coração. é. Então, principalmente, a gente está abordando a mulher brasileira nos Estados Unidos. Porque é diferente, né, Kai? Eu não sei pra você, mas no Brasil, Nossa, quando eu cheguei aqui, apesar daquela empolgação, né? Uau, tô indo pra América, né? Vou conquistar os meus sonhos, vou aprender inglês, vou vencer. Mas Sim. quando você chega aqui, você se depara com muitos medos. Você se depara com situações no qual nunca ninguém te preparou para isso. Você se depara com a saudade. Você se depara de ter que recomeçar a sua vida. Por quê, gente? Porque você não sabe a língua. Você praticamente se torna um analfabeto, né? Tantas coisas que ficam para trás, né, Ali? Tanta família, profissão, trabalho, amigos, né? Às vezes filhos, né? Projetos que você tem lá, dependendo do tempo que você vem para os Estados Unidos, muita coisa, uma vida fica no Brasil, Exatamente. né? Por mais que você queira desbravar, né, É, nesse país das oportunidades, né, É. que com certeza você acaba ganhando muito. sim. Mas o começo é complicado, né, Cá? O começo não E é aí, o que fácil. a gente quer? A gente quer contar para as mulheres, né? Não só para as mulheres, mas para todo mundo que assiste o nosso podcast. E a gente quer chegar em você e falar para você como é esse universo feminino aqui nos Estados Unidos, né? Como é as mulheres, como a gente vive, como é o nosso dia a dia, como é a nossa convivência, né? Como a gente empreende aqui nesse país, né? Como é você mulher empreendedora, você mulher família, como é você mulher que vence num país que não é seu. Então a E gente como quer viver esses papéis, né? isso. Como você fazer essa transição daquela mulher do Brasil, né? Com uma cultura brasileira, né? Sim. Com, de repente, em um papel, em um lugar, que quando chega aqui, você se vê obrigada a virar a chavinha, né? E tudo se transforma, né? Sim. Para algumas mulheres, às vezes não muda nada, porque ela já está acostumada. Às vezes está fazendo viagens internacionais, ela já conhece a cultura, para ela está super ok. De repente, até um lugar no qual ela pode colocar em prática as habilidades dela, que ela já tinha no Brasil. Porém, às vezes o papel ele é invertido aqui. Porque aqui a mulher está em pé de igualdade com o homem, em relação a trabalho, em relação ao dinheiro. Sim. Muitas vezes ela ganha até mais que o marido. Sim. Ou às vezes ela não trabalha, porque no Brasil ela tinha uma profissão, ela era bem remunerada, e quando chega aqui, ela se vê tendo que estar em casa. Porque às vezes financeiramente compensa muito mais. Então a gente quer trazer aqui para vocês justamente essa virada de chave. Como que isso afeta, sabe, o seu comportamento, os seus relacionamentos, a forma como você se vê, o que está por detrás disso tudo, né? Então, assim, dentro do meu trabalho, eu tenho estudado nos últimos anos sobre a ordem do nascimento. Tem gente que não sabe,
Mas a ordem no qual você nasceu na tua família determina o teu papel no Sim. mundo, Sim. né? Por exemplo, o irmão mais velho, por exemplo, eu quero muito trazer essas questões, né? Uhum. Se você é a irmã mais velha e você casou com o irmão mais velho, imagine dois líderes tendo que lidar muitas vezes com situações no casamento que você, meu Deus, por que eu brigo tanto com esse homem? Eu amo tanto esse homem, tô brigando com ele o tempo inteiro, ou vice-versa, né? Aham. E às vezes você é a caçula e você casa com o irmão mais velho. E aí é a combinação perfeita. Porque ele tá acostumado a mandar. E o irmão mais novinho, ele tá assim, eu sou o caçulinha, que todo mundo cuida e ama, e tá tudo bem, né? E ao mesmo tempo, cara, tem aquela mulher que você tem autoridade pra isso, que ela chega aqui e ela descobre que mesmo em casa, ela pode criar novas possibilidades de ganhar Sim. dinheiro, Sim. né? E a Cá tem aí a própria experiência dela, né? Cá, você pode conta um pouquinho pra gente, Um Cá, dia pra eu vou gente. contar a minha história, hein? Um dia eu vou contar a minha história. Então, eu acho que vai ser muito bom esse projeto, Ali, desse podcast de Elas na Gringa, porque a gente tem muita coisa boa dentro de nós, né? Sim. Muito aprendizado. Todo mundo tem uma história. Eu sempre falo que todo mundo tem uma história, né? Então, mas acho que vai ser muito legal esse nosso projeto. Eu estou muito feliz, eu estou muito confiante que através dele a gente vai conseguir atingir muitas mulheres. Com certeza. Mostrar um pouquinho para elas de como é esse universo feminino aqui nos Estados Unidos. Então, assim, porque a gente tem muita coisa boa para falar e mostrar para elas que o que foi possível para mim, o que foi possível para você, é possível para qualquer outra pessoa, não só para as mulheres, mas, né, a gente vai falar muito, assim, mulheres, porque é elas na gringa, né, a gente como mulher, mas isso não quer generalizar, mas a intenção é botar para fora tudo que tem aqui dentro de nós. E de forma direcionada. Sim, né? e trazer, né, Ali? A Sim. gente quer trazer também Com inteligência emocional. Isso, a gente quer trazer muito conteúdo bom para vocês, né? A visão dos homens em relação às mulheres aqui nos Estados Unidos. Exato. Né? O universo feminino, como que é visto, como que é a convivência, né, do casal aqui nesse mundo, né? Nesse país que a gente sabe que muito casal às vezes chega aqui e acaba separando. Então, assim, o Elas na Gringa, cara, é um projeto que a gente já veio há uns 3 ou 4 meses trabalhando em cima dele, amamentando esse filho, né, de mamadeira. Falei, gente, uma hora esse filho vai ter que passar a comer comida mesmo, vamos sair desse leite aí. Então, foi isso, assim, eu tenho uma experiência, né, que hoje eu tô no mercado financeiro, né, além de investidora, eu também sou day trader. Então, eu sou empresária, né? Tenho a minha empresa, tenho o mercado financeiro, faço day trade e tenho a minha vida também como mulher e tudo mais, né? E eu quero dividir muito isso com as mulheres, eu quero mostrar que isso é possível também, né? Mesmo que você ache que está muito distante de você investir e tudo mais. Mas eu quero mostrar que, cara, a gente é uma pessoa qualquer, como todo mundo, né? Então, e eu tô muito feliz, assim, desse projeto, sabe? Eu acho que essa combinação, porque a Ká, ela é essa mulher que hoje em dia ela tem os filhos criados. Ela já vive a vida dela. A mãe já é chata faz tempo. E eu acho que vai ser legal trazer os dois mundos, né? Porque no meu caso, eu sou casada, eu tenho 3 crianças, né? Minha filha tem 5, 7, 9 anos. Eu estudo. E nem por isso eu deixo de viver minha vida. Nem por isso eu deixo de sonhar e conquistar os meus planos. Porque eu acredito muito que por exemplo, eu não tenho suporte aqui, né? Meus pais moram no Brasil, embora eu tenha um irmão aqui, minha cunhada, eles moram, né, um pouco distante. Então, eu acho que neste país, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive é o de não me vitimizar. Mas eu aprender a ver em cada situação, em cada circunstância, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Obviamente, teve momentos que eu falei assim, meu Deus do céu, né? Quando é que eu vou sair de casa e viver um pouco a vida, né? Mas aí eu me vi num momento que eu falei assim, ok, se hoje eu pudesse estar vivendo um mundão lá fora, sabe? Ganhando dinheiro, trabalhando na minha área. Mas se eu não tivesse o meu esposo e as minhas filhas, valeria a pena, gente? Será? E eu me vi nesse lugar vazio, conquistando o mundo, mas sem aquelas pessoas que eu amo. Então, eu olhei pra mim com compaixão e eu falei assim, Alexandra, tem paciência. Aprende as lições que você tem que aprender neste momento, no lugar que você está. Então, dentro da minha experiência,
Nós duas, como mulheres com vidas diferentes, experiências Gente, vocês vão diferentes. ver, vocês vão ver. A gente tem praticamente a mesma idade. A gente, né, eu já passei pela fase que a Ali tá passando, então vocês vão ver ao longo desses podcasts todos, vocês vão ver que nós somos pessoas completamente Exato. E você tocou num ponto interessante, que a gente tem praticamente 1 ano de diferença, Sim. né? E é legal porque você já passou por fases que eu estou vivendo agora, entende? E a fase que você está durante o tempo, eu almejei, entendeu? Mas eu aprendi, cá, e eu acho que essa é uma das mensagens que eu quero passar durante o processo. Que essa fase mesmo, que cada uma de nós estamos vivendo, que a sua não é mais importante que a minha, nem a minha mais que a sua, porque a vida, ela tem os desafios. Sim. A vida, gente, se não tiver desafio, não tem aprendizado, não tem crescimento, né? Vida fácil, gente, não existe, né? Então, Ali, assim, eu sempre falo, né, pro pessoal, assim, cara, você tem que respeitar o seu processo, o seu momento. Agora você tá no momento que a gente vê, né, as mulheres que vieram pra cá e começaram a trabalhar e depois casaram, engravidaram e tem os filhos pequenos. E isso muda muito o psicológico da mulher, né, a autoestima e tudo mais. E eu falo, gente, agora você tá nessa fase. Exato. Né? Então, você tá nessa fase de mãe, de se dedicar ao seu filho, à sua família. E seu filho vai crescer, ele vai embora. Exato. Né? E aí você, conforme a fase vai passando, você vai se ajustando. O brasileiro é bom, assim, não o brasileiro, mas o ser humano, né? A gente é muito camaleão, a gente consegue se adaptar e se modificar às fases. E você tem que se adaptar e se modificar às fases da sua vida. Então, você tem a fase de mãe, você tem a fase da mulher, você tem a fase da empreendedora, você tem aquela, sabe, assim, tem todas. Então, você vai se moldando e se ajustando dentro dessas fases que a vida vai te proporcionando. Porque, às vezes, Ali, tem coisas na vida da gente, nem tudo a gente busca. Sabe? Exato, tem coisas que às vezes a vida nos impõe e você tem que aprender a viver e se moldar dentro daquilo. Sim. Então, eu acho que o Elas na Gringa, cara, a gente já vem há um tempo trabalhando nesse projeto, a gente se conheceu num podcast que eu fiz com a Ali e aí despertou esse interesse de a gente levar isso para o mundo, se juntar, né? Mostrar, né? Se juntar para o mundo, apesar de sermos umas pessoas assim, um pouco diferentes. Mas vamos se juntar, eu falei para ela, Ali, vamos levar isso para o mundo, porque a Ali é psicanalista, né, Ali? Psicóloga. Não, eu sou counseling, na verdade. Olha, ó. Então, e aí a gente juntar isso e colocar isso para o mundo entender, assim, eu queria falar para as mulheres, sabe? É isso que eu quero, alcançar você, mulher, né? Tocar em você, no seu coração, na sua autoestima. Então, o propósito do Elas na Gringa é isso, são 2 mulheres que se uniram para transformar você. Exato. Só que, gente, não é uma transformação qualquer. Eu acho que um dos pontos que a gente deixou bem claro é que a gente não quer trazer ninguém aqui para ficar falando da vida deles, né? Não, a gente não quer porque isso. eu sou dona de uma empresa, ou porque eu sou isso. Não, você não é dona de uma empresa, você é um ser humano com características, com habilidades, com um propósito, sabe? E dentro da dinâmica da vida, existem algumas motivações que faz com que você tenha determinados comportamentos, entende? Então, por exemplo, dentro da minha área, eu tenho ali a especialidade no DISC, né? Que aí eu vou estar trazendo para vocês, por exemplo, como que a mulher influente, como a mulher dominante, como a mulher estável, como a mulher com uma personalidade conforme, como que elas experienciam o mundo, entende? Porque que a mulher conforme é muito mais fácil para ela estar em casa, cuidando da família, porque ela gosta do quê? A mulher conforme ela é terra. Então, ela gosta do quê? Ela não tem muita mudança. Você vê quando chove e a terra molha, ela não muda muito. Ela permanece no lugar dela. E para ela tá super ok, entendeu? Já a mulher influente, gente, imagina você colocar essa mulher em casa, entendeu? Para poder ficar ali numa rotina. Ela enlouquece, porque a mulher influente tem que conquistar o mundo. Ela tem que fazer podcast, ela tem que criar movimentos, entende? Então, dentro das suas circunstâncias, você tem que falar o seguinte, ok, quais são os aprendizados? Entendeu? Por que a mulher influente, muitas vezes, ela fica angustiada em casa? Porque ela quer ter voz no mundo. A mulher influente, ela é ar. Então, você consegue pegar o ar, Karine?
Não, o ar você não pega, o ar tá ali, ó, ele tá circulando, entendeu? Olha. Agora, não adianta uma mulher conforme, que gosta da rotina, que Sim, se você, de repente, fizer um planejamento com ela e, de sim. repente, você não cumprir esse compromisso, ela vai enlouquecer, entendeu? Por quê? Porque ela precisa da estabilidade, da segurança. Entendi. Então, não adianta eu querer exigir da mulher influente, que é também uma mulher que tem muitas características boas, mas tem os seus desafios, como a mulher estável, por exemplo, estou trazendo aqui as duas. Eu não posso exigir das duas a mesma coisa. Que legal. Porque se eu chego Ali. na mulher estável e falo assim, ó, olha só, mulher, vamos sair de casa, vamos conquistar o mundo, entendeu? Não vai. Tipo assim, se ela não tem um conhecimento de si mesma, ela vai falar assim, tá, mas eu não quero conquistar o mundo, tipo, Pra quê? eu tô super bem em casa. Mas Sim. se não existe o conhecimento, essa mulher começa a entrar em crise. Entendi. Tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que conquistar o mundo, mas eu não quero. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Eu tenho algum problema? E ela começa a brigar com o marido, ela começa a brigar com os filhos, porque ela tá em angústia. Porque, na verdade, ela gosta de estar em casa. Ela tá super ok. Mas o mundo tá dizendo que se ela não for conquistar o mundo, ela não tem valor. Enquanto a mulher influente, ela conquista o mundo, gente. É natural para ela chegar num lugar e ser o centro, e falar, e mudar vidas. Aquela mãe que na escola, ela cria todos os projetos, né? É aquela mulher que faz festas. Mas tem que trazer o que para essa mulher? Mais consciência de que ela não pode viver só pela sensação. Sim. Ela tem que viver também por algumas bases, alguns princípios. Ela não mora sozinha, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Se o meu marido quiser comida, ele que vai fazer. Geralmente é a mulher influente, a mulher dominante que fala isso, entendeu? Aham, Por quê? entendi. Porque ela quer conquistar o mundo. Gente, olha aqui, ó, olha, eu vou fazer um tratamento terapêutico aqui, psicólogo, Kali, nesse podcast, e vocês vêm com a gente junto. Então, olha que porque- maravilhoso, né? Você poder entender. A gente não trazer estereótipos, entendeu? Essa é a nossa proposta. Não trazer estereótipos, mas sim trazer ferramentas que você vai entender. Interessante. Mulherada, Agora eu olha. estou entendendo por que que isso está acontecendo. Aham. E ao invés de você olhar para as pessoas ao seu redor como inimigos, você olha, não, eu tenho meu papel. É. Eu tenho essa circunstância, Uhum. ela está exigindo que eu faça um movimento, mas não um movimento que eu acho que esse é o meu sonho. Quando nós duas conversamos para poder fazer o podcast, o meu sonho é tirar e não vou nem tirar, mas é fazer com que as mulheres não se vitimizem. Sabe? Que elas entendam que cada pessoa nasceu com um propósito. Ah, é sem paciência, Com uma né? missão. Pra esse E negócio de exato, não tem, Para com entende? Então eu isso. não quero vitimismo, eu quero assim, ó, literalmente a vida real. Porque a vida real, gente, é um espelho. Entendeu? Então ao invés de eu falar assim, nossa, o K, tô sendo injustiçada porque eu sou mulher. Não, gente. O meu ponto é, o que essa circunstância pode me mostrar para que eu me torne uma mulher valorosa, mais forte, né, mais independente dentro das minhas circunstâncias, porque eu também tenho responsabilidade com as outras pessoas, né? Então, e um ponto legal, nós vamos trazer homens. É, gente, vem Vamos muita trazer coisa boa homens por pra aí. serem Vem, entrevistados. olha, vem muita coisa boa. A gente vai, assim, a gente sempre vai trazer alguém, né, para trazer algum assunto específico. Vamos tentar trazer muito mais homens do que mulheres para a gente ter essa visão, né, Exato. dos homens. Entender. E a gente também quer levar um pouquinho para vocês de tudo que a gente já viveu, aprendeu, né, a nossa opinião, claro, porque a gente vai estar aqui falando, né, um pouquinho. Então, assim, gente, vocês fiquem com a gente nos nossos podcasts, a gente vai estar aí trabalhando conteúdo demais para vocês. Então, assim, vocês vão ter consultas com a Ali gratuitamente. E com a Cá também. E eu vou levar todo mundo para o mercado financeiro para ensinar vocês a investir e ver que esse maravilhoso mercado que é, né, de você poder colocar o seu dinheiro, trabalhar para você ter uma rentabilidade e você se tornar uma mulher investidora aqui nos Estados Unidos. Então, eu quero mostrar para vocês como é essa vida, né, como a gente consegue lidar com isso aqui.
E queremos também que vocês aí mande pra gente muito feedback, sabe? Deixa aqui nos comentários, comente nos nossos vídeos, mandem ideias. Olha, se vocês tiverem Dúvidas, alguém legal, sugestões. sugestões, Sim. entendeu? Então, assim, a gente, cara, o projeto Elas na Gringa quer atingir o mundo todo. Então, a gente tem projetos maravilhosos aí, a gente tem projetos de workshop, de tanta coisa que vocês não têm noção de tudo que tá vindo e tudo que vai nascer aqui para vocês no Elas na Gringa. Eu tenho certeza, Ali, que a gente vai ter, assim, um retorno muito bom. Gente, olha... E eu acho tô muito também uma empolgada. junção legal é a gente. Porque hoje em dia, cara, as pessoas o que elas mais buscam, né? São bons relacionamentos, ganhar dinheiro e emagrecer, né? Família... Então, assim, por mais que as pessoas neguem isso, todos nós, a gente teve um ponto, um começo na família, Sim. entende? Então, aquilo que você seja bom ou seja ruim, veio da família. Sim. E é a partir desse olhar que você começa a perceber. Nossa, o que eu tenho, entendeu? O que eu tenho, o que eu trouxe da minha família que eu posso estar significando. Porque se eu nego, você continua perpetuando determinados comportamentos. São os pilares, Exato. né? Família, dinheiro e vida saudável. Exatamente. Eu acho que é o que todo mundo precisa. Os pilares assim, para tudo, E a gente né? quer trazer muito essa questão também desse mundo do investimento. Essa questão comportamental também, né? Porque tem mulheres que conseguem guardar dinheiro, poupar dinheiro, outras conseguem ganhar. O que está por detrás disso tudo? Então, eu acho interessante a gente trazer também o que está por detrás. Né? Quais são esses movimentos que nos levam, né, a ter sucesso ou não? Então, cara, eu tô assim, gente. ó, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu acredito que tudo que a gente faz com uma intenção boa, de crescimento, de aprendizado, de evolução, não tem como. Porque no final a gente acaba experienciando as mesmas coisas, né? Mas o diferencial é qual voz que eu vou dar ouvido. Entendeu? Quais são as vozes internas, né? Aquela vozinha que fica no teu ouvido. Será que ela está sendo a teu favor ou ela está agindo contra você? Então, a gente quer dar nome para essas vozes, né? Para que você possa ter bons resultados, para que você possa estar crescendo. E, enfim, não tem como, gente, você não crescer sem o autoconhecimento, né? Quanto mais você conhece, mais consciente você fica, né? Da onde você está e quais os caminhos e os recursos que você tem para estar caminhando até o ponto B. Tá aí, gente. Elas na Gringa. Então, Elas Duas na Gringa. mulheres aqui na terra do Tio Sam que vão levar tudo para vocês desse universo feminino aqui nos Estados Unidos. E, gente, não Então, percam. Fica aqui com a gente. Olha, o próximo episódio a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de quem a gente é, quais são a nossa visão diante desse mundo, né, de mulheres, de homens, de empreendedorismo, família e tudo mais. Então, fica ligadinho aí que no próximo episódio tem muita coisa boa para vocês. E a gente tá esperando você. Já divulga, já apoia esse projeto, tá bom? Manda pras amigas, né? Pra família. E não perca, vai ser um episódio por semana. E não percam, gente. Elas na Gringa. Olha aqui. Yeah.